E aí, tá atrás de eita, meu povo! Esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. E agora o foco, BBB 22 até o fim da temporada. Então fica aqui com a gente. Se inscreve se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha se você puder, tá bom? Dá essa forcinha aí. Lembrando que todos os dias tem resumos com vídeos curtinhos e o ao vivo, que é onde a gente interage um pouquinho mais. Então vamos ao que interessa. 13ª eliminação concluída. Gostaram do resultado da eliminação? Natália tá fora, gente, do BBB 22. Ela recebeu 83,43% dos votos. Rejeição, hein? Se encaixa ali no ranking dos mais rejeitados. O Gustavo, 14,3%. E o PA, apenas 2,26%, de um total de 33 milhões de votos apenas. Mais um fracasso aí de votos em reta final de BBB. Natália abraçou todo mundo, inclusive o Eli. Eli ficou um bom tempo ali se despedindo dela, né? Mesmo os dois tendo encerrado a trajetória aí em pé de guerra. E tem gente dizendo que ele possa ter usado a Nath, enquanto que outros acham que o Eli se encheu dela definitivamente, por isso teve toda aquela reação, tá? Opiniões divididas. A Jessie sentiu bastante o baque da saída de mais uma comadre, né? De mais uma aliada ali, digamos assim, embora elas tenham tretado a temporada inteira. É um misto de coisas, né? A perca aí de uma amiga ou misturado com aquele sentimento de sou a próxima a sair, que é uma coisa que a Jessie está bem preocupada. Aliás, a Jessie acabou sendo consolada por Pedro Scooby, que comoveu a web com um gesto de amparar a Gessilane. DG também foi muito solidário, tanto a Nath quanto a Jessie. E o gesto do Scooby dividiu opiniões. Tem gente achando que realmente ele fez isso por gostar da Jessie, por ser uma pessoa altruísta, de bom coração, né? O grande irmão, como diz o nome do programa. Mas tem gente acreditando que seja por oportunismo e VT. O que vocês acham? O Scooby fez de bom grado ou não? Sei que ele chamou bastante atenção e muita gente curtiu o gesto dele. Tanto no discurso do Tadeu quanto na primeira entrevista ficou muito nítido que a Globo amenizou a rejeição da Natália, né? A emissora amenizou a rejeição da Natália, exaltou, melhor dizendo, as coisas boas, apenas as coisas boas, tá? Em pouco tempo, a Natália, que era acusada na internet de causar à toa para chamar atenção, de desestabilizar as amigas, ter ciúmes das amigas, arrumar treta por pouca coisa, proteger e se deixar levar pelo Eli, quando ela mesma via as coisas que ele estava fazendo, simplesmente desapareceu para a galera. Ela passou a ser aclamada e elogiada na web. E para fechar o ciclo, a Natália recebeu a notícia de que foi convidada a desfilar pela Beija-Flor, representando o BBB. Gente, se emocionou aí com o convite, ficou feliz da vida, obviamente, ela que ama escola de samba, né? Ama sambar, enfim, uma oportunidade maravilhosa para ela, né? Mas fica muito, muito nítido de que aquela Natália que a gente viu 24 horas ali foi, digamos que, apagada. É para que uma nova Natália surgisse assim que ela saísse do programa, né? A coisa foi bem branda com a Natália, viu? Fim de jogo para a Natália e quase fim para a Jessie, né? A Jessie já está contando que estará no próximo paredão, que talvez possa ser até eliminada. E aí formou-se uma rodinha ali dos meninos ao redor da Jessie, que é a última mulher desta edição, gente. A triste história da professora que perdeu 2 companheiras e ainda ficou desabrigada, porque a Jessie e o Eli não foram liberados ainda das consequências da discórdia, tá? Inclusive, ela começou a lamentar lá no gramado, na presença do DG e do Eli e tal, né, que estavam ali dando um apoio para ela, em relação às luzes, porque ela não consegue dormir com aquele tanto de luz ali, né, as luzes são fortes na área externa, ela já não conseguiu dormir na primeira noite e estava preocupada em relação a isso na segunda noite. E aí ela até pediu forças para Deus para conseguir suportar isso daí. Gente, tem gente já querendo que a Jessie seja campeã, né? Tem gente levantando Jessie campeã, justamente por ser a última mulher da temporada. Será que isso é possível, gente? Eu acho muito difícil diante de todo o histórico, né? Reverter essa situação em apenas 13 dias de programa. As câmeras da área externa foram cortadas e foi possível ver a Jessie dormindo no quarto grunge, tá? Num determinado momento,
ela estava dormindo ali na área externa, no acampamento, mas depois todas as câmeras de fora foram tiradas e quem procurasse lá pelos quartos poderia ver a Jessie dormindo numa das camas do Grund, diferente do que se imaginava. Então ela não passou a noite, a segunda noite lá no acampamento, né? Assim como aconteceu na primeira noite, tá? E se tá ruim pra Jessie, imagina pra Dani Calabresa, gente. A Dani, a humorista Dani Calabresa, conseguiu irritar duas torcidas. Não uma, mas duas torcidas ao mesmo tempo. Tem gente furiosa com ela e chamando a Dani de desnecessária. Tudo porque no kart BBB desta terça-feira, ela alfinetou o Arthur brincando que não sabia se ela deveria receber ordens do diretor ou de Arthur Aguiar. Além disso, ela embarcou nos boatos aí sobre um suposto envolvimento amoroso da Jade com Gabriel Medina. E zoou a situação, né? Expôs essa situação aí, irritando os Jadrés, que são fãs que shippam Jade e Paulo André. Os assuntos Dani Calabresa e desnecessária se tornaram um dos assuntos mais comentados no Twitter, tá? Muita gente reclamando da Dani. E teve gente falando que ela fez um desserviço, atacou aí uma pessoa que estava quieta, né? Foi atrás de supostas fake news, notícias, aí inclusive por conta da situação da Jade com o Medina, gente. Eita! Em algum momento sempre sobra para alguém, né? É só mexer com a torcida errada. Além do DG, ele também fez companhia para Jessie lá no acampamento da moça. E aí ela desabafou um pouquinho com ele e vice-versa, tá? A Jessie falou para eles terem fé, e disse que vai ficar chatérrimo se ficarem só os meninos lá. O Eli disse que está muito claro que em algum momento os meninos atingiram um nível de favoritismo muito alto. Jess falou que deve estar sendo chato para ele ficar sozinho lá no quarto do líder. Ele confirmou, disse que é ruim ficar sem ter com quem conversar ou beber e tal. E aí depois eles passam a falar do jogo e a Jess disse para Eli que vai continuar puxando o PA em contragolpes, porque é o que faz mais sentido. O Eli disse que está na dúvida em puxar o Gustavo ou o DG. E aí o Eli diz que acha engraçado que ninguém teve força suficiente para tirar um dos meninos até agora. Que deve ter acontecido uma coisa muito séria que eles não sabem. A coisa muito séria é simples, né, gente? O outro grupo não agradou o público. É só isso. O PA e o Arthur, a amizade dos dois aí, tem gente já questionando esta amizade, tá? Vou explicar para vocês. O Arthur voltou do paredão falso, o PA comemorou bastante, se emocionou, chorou, foi um dos que mais sofreu aí, sentiu a saída do Arthur, né? Não sabendo que era um paredão falso. A galera chipa demais a amizade, acredita aí que seja verdadeira e tal. Mas o PA tá caindo no conceito, principalmente da torcida do Arthur, com algumas atitudes, tá? Primeiro, com o fato de não salvar o Arthur naquele paredão que era para salvar, a votação era para salvar, salvou o Gustavo. Depois, a situação lá de não colocar o Arthur como prioridade no joguinho da discórdia, que muita gente fala que foi uma combinação deles, mas tem gente que não engoliu essa justificativa. E agora, durante essa madrugada, o Paulo André deu uma alfinetada no Arthur, tá? Ele disse que o Arthur não tem mais o que fazer, porque os rivais do Arthur saíram. E o Arthur discordou. O PA disse o seguinte: agora não tem mais o que trabalhar, não, Arthur. Arthur, cai nessa. E continua mexendo ali na unha, gente. Já o PA não parou por aí, não. E deu mais uma alfinetada. Falou o seguinte: a não ser que esteja tramando um plano contra a gente mesmo. Ou seja, disse que o Arthur, agora que não tem rivais, possa estar tramando um plano contra o próprio grupo. O Arthur apenas respondeu, imagina, e continuou com a cabeça baixa, mexendo nas unhas. O Scooby quebrou o silêncio com uma risadinha, mas parece que o Arthur não curtiu esse comentário não, tá, gente? Já tem gente falando, já tem fã do Arthur falando que quer a Jess e o Eli na final com ele, porque já não estão sentindo firmeza no PA não, hein? O que vocês acham? Depois disso, o PA falou ali com os meninos de um possível fechamento aí do quarto grunge, e ele falou do Arthur mais uma vez, né? Ele brincou que o Arthur vai surtar se tiver que ir para o Lollipop. Eita, o que vocês acham, hein? O Gustavo conversou com os meninos ali na banheira e eles acabaram falando sobre o Eli e a Jessie, né? E sobre como eles devem se comportar agora no jogo. O Gustavo, ele acha que a Jessie e o Eli deveriam indicar um ao outro.
Por quê? Assim os meninos passariam a ter que votarem entre eles. O Arthur, inclusive, ficou com a pulga atrás da orelha, né? E o Gustavo explicou para o Arthur, falou que o fato do Eli se pegar o líder e indicar a Jess e vice-versa vai obrigá-los, eles, os meninos, a se votarem, né? E o Arthur ainda deu aí a possibilidade do contragolpe, que dificultaria mais ainda a vida deles. O Gustavo disse por isso mesmo, é para criar indisposição. O Gustavo só fez aí, então, uma releitura do plano do Eli, né, gente? Esse já era o plano do Eli, de votar na Jess, da Jess votar nele, para que os meninos se votassem, começassem a se votar. Mas eu não sei se eles vão colocar isso em prática não, né, a Jess e o Eli. Seria interessante de ver, né? Não sei se muda muita coisa, mas o Gustavo, o Scooby e o PA resolveram mais uma vez simularem ali a invasão do Lollipop, novamente, né? Como se fosse dominando o território inimigo e coisa e tal, aquela simulação lá que eles já fizeram antes, inclusive que teve uma fala polêmica do Gustavo, que deu o que falar e acabou sendo cortada na edição, enfim. E eles acabaram dormindo por lá, tá, gente? Gustavo, o Scooby e o PA dormiram no Lollipop, sentindo ali que realmente dominaram o negócio. Já o Arthur e o DG não se renderam ao quarto colorido, ainda não. E o Arthur, ele se mostrou preocupado em quem pode votar nele, né? Ele chegou a questionar isso para o Eli. Mas o Eli meio que deixou o negócio em aberto em relação ao voto dele, Eli, e ao voto da Jess. Não abriu muito ali pro Arthur, não. Eles conversaram sobre isso. O Eli acha que... O Eli não, né? O Arthur acha que se Eli e Jess pegarem o líder, o seu grupo vai ter que se votar. Nem que seja no contragolpe. Depois, Eli e Arthur passam a falar da quantidade de paredões do Gustavo e do PA. E aí eles concluem que falta apenas um paredão para cada um deles chegar no 5º paredão, que é o paredão do Arthur, né? A quantidade de paredões do Arthur. E o Arthur depois concluiu que a Jess pode lhe puxar se tiver um contragolpe, porque eles já tiveram atrito, faria mais sentido. Mas a Jess já havia dito para o Eli que puxaria o PA, e o Eli guardou essa informação para ele. Após terminar a relação aí com a Natália de uma forma conturbada e dramática, e culminando, né, na saída dela e tal, o Eli, ele pareceu estar, gente, com um leve peso na consciência. E aí ele falou sozinho lá no quarto do líder sobre a Natália e sobre um chocolate que ela não comeu. Ele lamentou, falando que ela não comeu o chocolate. Esse chocolate era um chocolate que ela queria quando ele assumiu o quarto do líder, e ele chegou até a simular uma briga ali com ela por causa desse chocolate, falou que ela podia beber o que quisesse, mas o chocolate era dele e tal. E agora ele, pegando o chocolate ali, lembra de Natália, gente. Vocês acham que ele ficou com pesar? Sim ou não? O que vocês acham do Eli nessa reta final? Corre o risco do Eli chegar na final ou vocês acham que ele vai sair? Tem gente achando inadmissível, por exemplo, a Jess sair para o Eli, hein? Será? Natália na rede BBB, uma entrevista bem leve, bem suave, com muitos, mas muitos elogios de Rafa Kalimann à Natália, né? Após ela ter recebido aquele tratamento ali do Tadeu, aquele discurso, né, emocionante do Tadeu, na rede BBB não foi diferente. A Rafa encheu a Natália de elogios. Nem parecia aquela Natália que a gente via no 24 horas, né, gente? Com todos os seus erros e acertos. Somente as qualidades da moça foram exaltadas. E aí, ela disse, a Natália, que a planta da edição é o PA, o mais pipoqueiro DG, quem gosta de causar Gustavo, quem ela gostaria que saísse no próximo paredão, o Arthur. Ela preferiu não responder, quem não merece ganhar 1,5 milhão, e quer que a Jess leve 1,5 milhão, tá? Ela passou de 21 mil para 2.600.000 seguidores, ficou feliz com esse resultado aí. A Natália também ficou muito feliz, porque agora tem um monte de gente verificada, um monte de famosos lhe seguindo. Exemplo, Jojo Todinho, Tata Werneck, por aí vai, tá? Ficou muito feliz. Ah, e teve um meme da gravidez também, a Pregnat, né? A coisa de espalharem aí que Natália supostamente estaria grávida. Ela ficou em choque com essa informação, com aquele VT, que inclusive foi feito na própria edição, sobre uma suposta gravidez da Natália, tá? E aí acabou rindo da situação. Ela também falou da baldada que levou na cabeça da Maria, o que culminou na expulsão de Maria, e disse que ficou em choque naquela situação, gente, que ficou muito mexida com aquilo tudo.
Sobre a relação com Eli, ela afirmou que os dois são adultos, eles já tinham aí estabelecido dentro do programa que aqui fora seria só papo e amizade mesmo. Além disso, ela afirmou que o Eli, de bobo, só tem a cara, que ele é muito inteligente. Então ela já tinha sacado o Eli, né? Ela também falou com o Lucas falou lá da maldição da Slo, e também a coisa, né, da Slo sentar do lado das pessoas que foram eliminadas e tal. Ele também elogiou a Nath por receber o convite aí da escola de samba, foi bem atencioso com a Natália. E ela afirmou, gente, que na saída do Arthur, naquele paredão falso, ela ficou feliz, sim, obviamente, acreditou que ele realmente tivesse saído, e ficou, assim, recobrou as energias, porque ela achou que o Arthur, que era um jogador maravilhoso, tinha saído, então ela sentiu que tinha chance de ganhar, após a eliminação falsa dele. E aí ela assistiu aquele VT amargo, onde o Arthur volta, né? E as comadres ficam de cara no chão. E ela também viu aquele VT, onde o Vini pega lá a proteção, o preservativo para ela e pro Eli, e riu muito dessa cena, riu muito dessa situação, tá? Enfim, e ainda ficou abismada com o fato das câmeras pegarem tudo. Natália, pegam tudo, pegam mesmo. Enfim, recebeu recado da mãe, a mãe fazendo uma homenagem ali pra ela e tal. E de presente da Rede BBB, a Natália recebeu uma faixa e uma coroa de musa de escola de samba. Muita história pra contar, né? História pra contar, a Natália tem bastante neste BBB. Mas os assuntos mais polêmicos, de certa forma, acabaram sendo poupados. A Lina, gente, ela resolveu provocar a torcida do Arthur e postou um vídeo aí onde ela aparece comendo um pão e cuspindo fora, alegando estar podre e mofado. Eita, muita gente não curtiu, não gostou desta atitude de Lina e a criticou, né? Principalmente os fãs do Arthur. O que vocês acharam desta atitude? Olhem só o videozinho. Tá podre, mofado. Eu sou fora. E eita, atrás de eita, meu povo, fica ligado que a qualquer momento trazemos mais novidades para vocês.